O sol escaldante do deserto batia nas cúpulas douradas do palácio, fazendo-as brilhar como joias na paisagem árida. De longe, parecia um oásis de opulência e paz, um conto de fadas arquitetônico erguido em meio à areia. Mas por trás dos mosaicos cintilantes e dos jatos d'água das fontes de mármore, havia um silêncio pesado, um sussurro de lamentos que o vento não podia carregar para além dos altos muros. O luxo não era liberdade, era uma prisão dourada, e suas habitantes, ornamentos. Leila, com seus dedos ágeis, passava o tear, tecendo fios de seda que se transformavam em tapeçarias de beleza inigualável. Cada nó era um pensamento distante, uma prece não dita, um anseio por algo que ela nunca conhecera, o direito de escolher. Era como se o próprio ar dentro daquelas paredes fosse rarefeito, pesado com o cheiro de incenso caro e a ausência de esperança genuína. As risadas eram sempre comedidas, os sorrisos treinados e os olhares fugidios. Ninguém ousava questionar. Ninguém ousava sonhar em voz alta. O Sheik Khalil, um homem cuja riqueza era tão vasta quanto sua crueldade, pairava sobre suas vidas como uma sombra constante. Suas ordens eram absolutas, seus desejos inquestionáveis. As mulheres do palácio eram suas propriedades, troféus em sua vasta coleção. E a ideia de autonomia era um insulto que ele não tolerava. Cada dia era uma repetição monódia, um lento sufocamento da alma. O que ninguém imaginava é que, por trás da fachada de resignação, um pequeno fio de rebelião começava a ser tecido, tão sutil quanto as tramas de Laila. Uma injustiça profunda clamava por resposta, e a pergunta que ecoava nos corações das aprisionadas era: quanto tempo mais se suporta o insuportável? Laila não era uma mulher comum naquele palácio. Sua história não começara ali, entre paredes adornadas e servos silentes. Ela viera de uma pequena aldeia nas montanhas, onde o ar era puro e as histórias eram contadas sob um céu estrelado. Seus dedos, agora tão hábeis no tear real, haviam um dia colhido ervas e tecido cestos para sua família. Seus olhos, que agora observavam com cautela cada movimento no palácio, um dia brilharam com a liberdade de correr por campos abertos. Sua captura havia sido brutal. Uma incursão inesperada do Sheik, que viu em sua rara beleza e na delicadeza de suas mãos um presente digno de seu harém. A transição foi de um mundo de simplicidade e laços familiares para uma jaula de ouro, onde cada necessidade material era atendida, mas o espírito era acorrentado. Leila carregava consigo não apenas a memória da sua aldeia, mas também os ensinamentos de sua avó, que a força verdadeira reside na quietude e que, mesmo nas maiores adversidades, a fé pode ser um fio inquebrável. No palácio, ela era conhecida por sua discrição e seu talento com o tear, o que lhe garantia um espaço singular, menos visada, mais observadora. Mas por trás da fachada de serenidade, a mente de Laila fervilhava. Ela observava as outras mulheres, a melancolia em seus olhos, a forma como se moviam como sombras, e sentia em seu peito a dor coletiva, uma sinfonia silenciosa de almas oprimidas. Laila não se via apenas como uma vítima, via-se como uma testemunha, e dentro dela, uma chama de esperança, por vezes quase imperceptível, recusava-se a apagar. Ela sabia que a opulência e o poder do Sheik eram vastos, mas a resiliência do espírito humano, essa era uma força que ele jamais poderia compreender, e muito menos controlar. O grande salão de recepções estava zumbindo com a presença de mercadores e dignitários de terras distantes. O Sheik Khalil, exibindo seu poder e sua riqueza, organizava um banquete suntuoso. Para Laila e para as outras mulheres, esses eventos eram um lembrete cruel de sua condição.
Elas eram exibidas, não como convidadas, mas como parte do cenário, belas e exóticas figuras que adornavam o palco da vaidade do sheik. Naquela noite, um mercador gordo e jovial, com anéis reluzindo em cada dedo, aproximou-se de Layla enquanto ela servia delicadamente um doce de tâmaras. Seus olhos, antes fixos no chão, levantaram-se por um instante, apenas para se encontrar com o olhar lascivo do homem. Ele estendeu a mão, não para pegar o doce, mas para tocar seu rosto. "Que beleza rara!" ele murmurou, com um sorriso pegajoso. "O sheik sabe escolher bem suas peças." A palavra peças atingiu Layla como um chicote. Peças, objetos. Antes que Layla pudesse sequer piscar, o sheik Khalil, que observava de longe, interveio. Não para defendê-la, mas para reafirmar sua posse. Com um sorriso frio e condescendente, ele pegou o prato das mãos de Layla e ofereceu-o ao mercador, ignorando a intenção sórdida. "Ela é minha, amigo", disse o sheik com uma voz que não admitia contestação. "Intocável, a menos que eu permita." Em seguida, virou-se para Layla, seu olhar penetrante e autoritário. "Volte para as suas funções, garota, e lembre-se do seu lugar." A humilhação não estava no toque do mercador, mas na forma como o sheik a tratou. Como uma propriedade, uma posse a ser protegida não por seu valor intrínseco, mas por ser dele. Layla sentiu o rosto queimar, não de vergonha pela interação com o mercador, mas pela indiferença gélida do sheik, pela maneira como sua dignidade foi pisoteada publicamente. Ela se afastou, seus passos ecoando o vazio em seu peito, mas um fogo pequeno e teimoso acendeu-se dentro dela. Foi então que, pela primeira vez, ela notou um brilho diferente nos olhos de uma das concubinas mais antigas, sentada um pouco afastada. Um olhar de cumplicidade. A humilhação pública de Layla, embora sutil para os padrões do sheik, solidificou um sentimento que já vinha crescendo entre as mulheres do palácio. A certeza de que ali a vida delas não era mais do que uma peça de xadrez nas mãos de um tirano. O conflito principal não era uma batalha de espadas ou exércitos, mas uma guerra silenciosa e desesperada pela alma, pela dignidade e pelo direito fundamental de ser. O palácio, com suas paredes grossas e guardas vigilantes, não era apenas uma fortaleza física, era uma gaiola psicológica, onde a esperança era uma flor que murchava sob o olhar constante do sheik Khalil. A crueldade de Khalil manifestava-se não apenas em atos explícitos, mas na constante ameaça, na imprevisibilidade de seu humor, na forma como ele podia elevar ou destruir uma vida com um simples capricho. Ele havia construído um sistema de vigilância e medo tão intrincado que as próprias mulheres, por vezes, duvidavam de seus vizinhos, temendo que qualquer palavra mal colocada pudesse levar a punições severas ou ao exílio em terras desoladas, um destino pior que a morte para muitas. O isolamento era a arma mais potente do sheik. Ele garantia que cada mulher sentisse a solidão de sua condição, minando qualquer chance de união. Contudo, a partir do olhar trocado com a velha concubina, Fariha, como Layla viria a descobrir, uma nova dimensão do conflito começou a emergir. Fariha havia vivido mais tempo naquele palácio do que qualquer outra, e seus olhos carregavam a sabedoria amarga de décadas de aprisionamento. Ela representava a resistência silenciosa, a memória viva de outras tentativas fracassadas e a centelha de que, talvez, a mudança fosse possível. O sheik podia controlar seus corpos, suas rotinas e até mesmo suas palavras, mas havia algo em Layla e em algumas outras que ele não conseguia subjugar, a faísca inextinguível do desejo por liberdade. O verdadeiro embate era entre o poder absoluto e a resiliência do espírito humano, que se recusava a ser quebrado. E Layla, sem saber,
estava prestes a se tornar o centro dessa batalha invisível. A esperança naquele palácio era um bem escasso, quase perigoso de possuir. Para Layla, um dos momentos mais marcantes da queda de seu espírito ocorreu não com ela diretamente, mas ao presenciar a devastação de uma das mulheres mais jovens, uma garota chamada Samira. Samira, inocente e sonhadora, havia ousado pedir ao Sheik Khalil permissão para visitar sua mãe doente na distante aldeia. Havia ouvido rumores de que a enfermidade da mãe era grave e que o tempo se esgotava. Ela se aproximou do Sheik durante um de seus passeios pelos jardins, seu corpo tremendo, mas seus olhos ainda carregando uma fagulha de súplica. "Oh, poderoso Sheik", começou Samira, sua voz um mero sussurro. "Minha mãe está doente. Permita-me ir vê-la uma última vez." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo canto distante dos pássaros. Layla, observando de longe, sentiu o coração apertar, sabendo o que viria. O Sheik, sem sequer desviar o olhar do arbusto de rosas que admirava, balançou a cabeça lentamente. "Sua mãe está sob os cuidados de Alá, Samira. Seu lugar é aqui, servindo-me." A resposta foi dada com uma indiferença gélida, como se ele estivesse recusando um pedido trivial de um servo, não negando a uma filha o último adeus à sua mãe. O rosto de Samira empalideceu e seus ombros desabaram. As lágrimas escorreram em silêncio por suas faces, mas não havia raiva, apenas uma profunda, abismal tristeza. Era a rejeição da sua humanidade, a negação do seu laço mais primordial. Naquele instante, Samira caiu. Não fisicamente, mas sua alma, seu espírito jovem, sentiu o peso esmagador da falta de misericórdia. O Sheik continuou seu passeio, como se nada tivesse acontecido. Layla viu a luz se apagar nos olhos de Samira, que a partir daquele dia caminhou pelos corredores como uma sombra, a alegria e a esperança completamente drenadas. Foi um aviso sombrio e um vislumbre assustador do destino que aguardava todas elas. Aquele episódio, mais do que qualquer outro, cravou em Layla a dura realidade. Não havia súplicas que pudessem abrandar o coração do Sheik. A única maneira de escapar de uma queda total e irreversível era a fuga. A imagem de Samira, com seus olhos vazios e o espírito quebrado, perseguiu Layla por dias. Não era apenas a tristeza de ver uma vida jovem se esvair. Era a constatação de que a submissão não trazia paz, apenas uma morte lenta da alma. À noite, enquanto as outras mulheres dormiam em seus aposentos luxuosos, Layla se sentava junto à janela, observando a lua crescente no céu imenso do deserto. Era um espetáculo de liberdade que lhe era negado. O silêncio do palácio, antes um companheiro, agora ecoava a sua própria inação. Uma voz, primeiro um sussurro tímido, depois um grito estridente vindo do fundo de sua consciência, começou a ecoar em seu peito. "Você não pode ficar parada, Layla", dizia. "Você viu o que acontece. Você sentiu a dor. E se for você amanhã? E se for uma das suas irmãs de infortúnio?" Era um chamado inegável, não para uma vingança, mas para a redenção, para a busca de um caminho de volta à dignidade. Suas mãos, que com tanta destreza teciam os fios mais delicados, pareciam agora tremer com a urgência de uma nova tarefa. Ela lembrou-se dos contos de sua avó, sobre as mulheres guerreiras do deserto, que encontravam força nos lugares mais improváveis, que se recusavam a aceitar a opressão. Sua fé, que parecia adormecida sob o peso da realidade do palácio, despertou. Era como se Deus estivesse testando não sua paciência, mas sua coragem, esperando para ver se ela se tornaria apenas mais uma das sombras resignadas ou a fagulha que acenderia uma chama. A passividade se tornara insuportável. Layla sabia que o caminho seria perigoso,
que cada passo seria uma afronta a um poder absoluto, mas a alternativa, a de viver uma não-vida, assistindo à destruição dos sonhos de outras mulheres, era muito mais aterrorizante. Algo havia mudado dentro dela. A tristeza deu lugar a uma determinação fria. A partir daquele momento, ela não seria apenas uma tecelã de tapeçarias, mas a arquiteta de um futuro incerto. E o primeiro passo seria o mais difícil. Encontrar quem mais, dentro daquelas paredes, ainda ouvia o chamado. Com a determinação acesa em seu coração, Layla sabia que a primeira tentativa de superar a opressão não seria um ato grandioso, mas uma série de passos pequenos e perigosos. O palácio era uma teia de olhos e ouvidos, e qualquer movimento em falso poderia significar o fim. Seu primeiro desafio foi quebrar o isolamento que o sheik impunha, a desconfiança plantada entre as mulheres que as impedia de se unirem. Ela começou por Fariha. A velha concubina, com seus olhos sábios e profundos, parecia ser a única que compartilhava de uma visão além do presente. Leila aproveitou um momento em que estavam ambas trabalhando no pátio dos teares, distantes dos guardas e dos sussurros do sheik. Seus dedos deslizavam sobre os fios, mas seus olhos procuravam os de Fariha. O tapete da sala de banquetes precisa de reparos, Layla começou, sua voz baixa e controlada. Dizem que foi danificado por uma taça de vinho derramada, mas o corte parece deliberado. Fariha parou de tecer por um instante, um leve tremor em suas mãos envelhecidas. Seus olhos, antes fixos na tapeçaria, encontraram os de Layla. Não havia raiva ou medo, apenas uma compreensão silenciosa. Muitas coisas neste palácio não são o que parecem, criança. Fariha respondeu, sua voz um sussurro rouco. A verdade é como um fio de seda, forte, mas invisível para quem não sabe onde procurar. A resposta não foi um assentimento direto, mas uma porta sutilmente aberta. Um alívio percorreu Layla, como um sopro fresco no deserto. Esse pequeno intercâmbio foi o catalisador. Layla passou a observar as outras mulheres com um novo olhar, buscando sinais de descontentamento, de uma chama que ainda não havia sido totalmente extinta. Ela começou a deixar pequenos objetos, uma flor do deserto, uma pedra polida, um pedaço de tecido com um nó específico, em lugares estratégicos, mensagens silenciosas para testar as águas. Era um jogo arriscado, uma aposta contra o medo que paralisava a todos. Mas a voz em seu interior, a voz da consciência, era mais forte do que o pavor da retaliação. Ela sabia que precisava construir uma rede de cumplicidade, um tecido invisível de esperança. Mas o que Layla não sabia é que, enquanto ela tecia esses fios de conexão, o palácio tinha seus próprios segredos e guardiões inesperados. A rede silenciosa que Layla e Fariha começavam a tecer, utilizando pequenos gestos e olhares cúmplices, parecia, a princípio, invisível. 3 outras mulheres, uma jovem costureira de nome Zahara, uma cozinheira robusta chamada Amina, e a própria Samira, que, embora quebrada, ainda carregava um resquício de fogo em seus olhos, já haviam demonstrado sinais de que compartilhavam o anseio por algo mais. A esperança começava a brotar, frágil, mas real, sob a superfície de resignação. No entanto, o Sheik Khalil não era apenas um tirano cruel. Era também astuto e sua vigilância era onipresente. Seus guardas patrulhavam os corredores, mas o verdadeiro obstáculo não eram eles. O maior impedimento veio na forma de Malika, a concubina favorita do sheik, uma mulher cuja beleza era tão fria quanto sua lealdade ao poder. Malika vivia e prosperava sob o regime do sheik, usufruindo de privilégios e temendo perder sua posição. Ela se considerava a guardiã da ordem no harém, e qualquer sinal de descontentamento era visto como uma ameaça pessoal. Malika começou a observar Layla com uma intensidade desconfortável.
seus olhos afiados captando os sussurros discretos, os olhares prolongados, os pequenos objetos deixados em cantos estratégicos. Certa tarde, enquanto Layla e Zahara trocavam um rápido aceno de cabeça com um significado oculto, Malika surgiu das sombras de um corredor. Parece que algumas flores do jardim estão começando a querer voar, ela disse, sua voz suave, mas carregada de uma ameaça velada. Mas as gaiolas deste palácio são fortes e as asas frágeis, e o sheik não gosta de flores que tentam escapar. A advertência de Malika foi clara e brutal. Ela não apenas as observava, mas compreendia o que estava em jogo e estava disposta a ser os olhos e ouvidos do sheik para manter seu próprio poder. Aquela noite, a tensão no harém era palpável. Malika havia reforçado o medo, criando uma barreira de desconfiança ainda maior. A rede incipiente de Layla parecia desabar antes mesmo de ser plenamente construída. O sonho de liberdade agora não enfrentava apenas a força bruta do sheik, mas a traição astuta de alguém de dentro, alguém que se beneficiava da própria prisão. Seria possível superar uma vigilância tão implacável e uma lealdade tão perversa? A ameaça de Malika ecoou nos corredores frios do palácio, gelando a esperança que Layla tanto se esforçara para acender. A pequena rede de cumplicidade, tão cuidadosamente tecida, parecia desmanchar-se com a mesma facilidade com que um fio de seda se desfaz ao vento. Zahara evitou os olhares de Layla. Amina, a cozinheira, parecia ainda mais reclusa em sua cozinha. Até mesmo Fariha, a sábia anciã, mantinha um silêncio pesado, uma sombra de resignação em seus olhos. A presença de Malika era um lembrete constante de que o inimigo estava dentro, não apenas fora, tornando a tarefa de Layla infinitamente mais complexa. Noites de insônia sucederam-se. Layla se debruçava sobre seu tear, mas os fios pareciam emaranhados, confusos, assim como seus pensamentos. O que ela estava fazendo? Era loucura, um ato de rebeldia inútil que poderia custar não só a sua vida, mas a de todas as mulheres que por um instante ousaram sonhar com ela. As palavras da avó, que antes eram um farol, agora pareciam distantes, meros ecos de um mundo que não existia mais. Onde estava a força na quietude agora? Onde estava o fio inquebrável da fé? A crise não era apenas sobre a fuga, era sobre o propósito. Será que Deus realmente se importa com os aprisionados deste palácio? Ela se perguntava em silêncio. Ou ele nos abandonou a este destino cruel? A visão de Samira, com a alma quebrada, voltou a assombrá-la, mas agora misturada ao medo de se tornar a causadora de uma tragédia ainda maior. Ela estava pedindo a outras mulheres que arriscassem tudo por uma esperança que ela mesma não conseguia mais enxergar com clareza. Era uma responsabilidade esmagadora, um fardo que pesava mais do que as paredes do palácio. De repente, um som sutil na escuridão chamou sua atenção. Não era um guarda, nem o vento. Era um objeto rolando levemente pelo chão de mármore. Layla olhou para baixo e viu perto de seus pés uma pequena flor seca de uma espécie rara do deserto que ela tinha deixado em um cesto de Fariha dias antes. Alguém a havia movido e deixado-a ali. Não era uma resposta para suas orações, mas um sinal silencioso de que nem toda a esperança estava perdida. Mas quem a movera? E o que aquilo significava em meio a tanta incerteza? O pequeno botão de flor seca no chão de mármore foi um farol em meio à escuridão da dúvida de Layla. Não era um acaso, ela tinha certeza. Mas quem? E o que significava? A resposta veio na manhã seguinte, de uma fonte completamente inesperada. Layla estava no jardim ajudando a podar as roseiras quando Fariha se aproximou, suas mãos enrugadas segurando uma pequena tigela de ervas. Preciso de suas mãos jovens para moer estas especiarias para o sheik,
Fariha disse, sua voz um pouco mais alta do que o necessário, enquanto seus olhos, por um instante, se fixaram em um ponto específico, um pequeno saco de tecido cinza disfarçado entre as folhas de um arbusto. Layla entendeu. Com a desculpa de pegar mais ervas, ela se afastou das outras e, discretamente, alcançou o saco. Dentro, havia um pedaço de papiro finamente enrolado. De volta à sua tarefa, com os batimentos do coração acelerados, Layla escondeu o papiro sob suas vestes. Mais tarde, na privacidade de seu quarto, ela desenrolou a mensagem. Não era uma flor. Era um desenho rudimentar do palácio, com um círculo marcando uma pequena passagem de serviço pouco usada, escondida atrás da cozinha, que levava a uma área de serviço externa, e, mais importante, uma data e uma hora riscadas com carvão. Lua nova, 4ª vigília. Não havia assinatura, mas Layla soube. Não era Fariha, embora a anciã tenha sido a mensageira. A caligrafia era firme, os detalhes precisos e o estilo do desenho indicava uma mente que conhecia bem a estrutura do palácio de uma forma que Fariha, como concubina, não conheceria. Seus olhos se arregalaram. A flor no chão, o desenho da passagem, a data. Alguém mais estava observando, alguém com acesso e conhecimento que as mulheres do harém não possuíam. No dia seguinte, durante a preparação do almoço, Layla, sob o olhar atento de Fariha, aproximou-se da cozinha e, fingindo procurar por um utensílio, deixou o saco com a flor dentro de uma cesta de pães que seria levada para os aposentos dos criados masculinos. Era um sinal, um pedido silencioso de confirmação. Horas depois, o saco retornou, e junto à flor havia uma pequena semente de romã, um símbolo antigo de esperança e renovação, e uma pequena runa esculpida, Khalid, o chefe dos jardineiros, um homem silencioso e observador, cujos olhos sempre carregavam uma melancolia. Ele era conhecido por sua lealdade inquestionável ao sheik, mas talvez sua lealdade residisse em outro lugar. Ele era o mentor inesperado, a ajuda providencial que Layla tanto precisava, um homem com acesso ao exterior, que conhecia os segredos do palácio como a palma da sua mão. A crise de fé de Layla se desfez como névoa ao sol. Ela não estava sozinha. Com Khalid revelado como o aliado inesperado, a desesperança que envolvia Layla começou a se dissipar, substituída por uma febril energia de planejamento. A semente de romã e a runa K foram mais do que um sinal. Eram a promessa de um caminho. Agora, o desafio era transformar essa promessa em realidade, sob o olhar atento do sheik e a vigilância de Malika. Os encontros com Khalid eram como sombras dançando na penumbra. Não havia palavras diretas, apenas uma comunicação codificada que só os desesperados poderiam decifrar. Layla e Fariha, a quem Layla discretamente revelou a identidade do jardineiro, passaram a deixar cestas de flores e ervas em pontos específicos do jardim, e Khalid as retornava com outras plantas, cujas raízes ou folhas guardavam pequenos bilhetes enrolados. O plano começou a se desenhar. Khalid, como chefe dos jardineiros, tinha acesso a todas as passagens de serviço, aos túneis de irrigação e aos cantos mais esquecidos do vasto complexo. Ele sugeriu a rota. Através do labirinto de fontes e canais de água que alimentavam os jardins, passando por um túnel de manutenção pouco usado e emergindo em uma área desértica isolada, a uma boa distância dos muros externos. O dia da lua nova já havia sido sugerido, mas Khalid acrescentou um detalhe crucial. No dia seguinte, a festa do aniversário da Sheikha Mãe. A segurança estará relaxada, os guardas exaustos e o palácio, imerso em vinho e celebração. A escolha da festa era estratégica. Seria o caos perfeito. Mas havia complicações. Quantas mulheres conseguiriam levar? Como elas evitariam os olhos de Malika, que parecia estar sempre um passo à frente?
E o mais importante, qual seria o destino delas no deserto implacável? Fariha, com sua sabedoria, aconselhou cautela. Não podemos levar todas, Layla. Escolha aquelas cujos corações não estão quebrados demais para a jornada e cujas mentes podem manter o segredo. Samira, apesar de sua dor, tinha uma determinação silenciosa que surpreendeu Layla. Zahara, a costureira, era rápida e engenhosa. Amina, a cozinheira, era forte e conhecia os estoques de alimentos do palácio como ninguém. Essas três se juntariam a elas, tornando o grupo de fuga um total de 5 mulheres. Khalid, por sua vez, prometeu arranjar vestes simples para disfarce e, mais crucial, uma pequena quantidade de água e suprimentos essenciais, escondidos ao longo da rota de fuga no deserto. Ele mesmo não poderia ir. Sua lealdade o mantinha atado ao palácio, mas ele seria a ponte para a liberdade. O plano era audacioso, arriscado, quase suicida. Mas a alternativa era a prisão perpétua. Layla observou o céu estrelado. A lua nova se aproximava, trazendo consigo não apenas a escuridão, mas a promessa de um novo começo. O Sheik Khalil e Malika, absortos em sua teia de poder, jamais imaginariam que as peças do palácio estavam prestes a quebrar o tabuleiro. A noite do aniversário da Sheikha Mãe chegou, trazendo consigo uma profusão de cores, música e o aroma inebriante de especiarias e vinhos. O palácio fervilhava com a presença de convidados de alto escalão, dançarinas e músicos. O Sheik Khalil, em sua grandiosidade, estava no centro da celebração, alheio à pequena conspiração que se desenrolava sob seus pés. Enquanto a alegria forçada preenchia os salões, um pequeno grupo de mulheres se movia com a furtividade de sombras, seus corações batendo em uníssono um ritmo de terror e esperança. Layla, Fariha, Samira, Zahara e Amina se encontraram em um dos depósitos de tecidos, um lugar pouco frequentado naquela noite. Elas vestiam as roupas simples e escuras que Zahara, com suas habilidades de costura, havia adaptado para a fuga. Khalid havia deixado uma pequena sacola de couro, contendo as provisões prometidas: água, tâmaras secas e alguns pedaços de carne defumada, perto da passagem de serviço atrás da cozinha. Lembrem-se das palavras de Khalid, sussurrou Layla, sua voz firme apesar do tremor em suas mãos. O túnel de irrigação é estreito, mas leva ao portão oeste. Fariha, com uma calma surpreendente, entregou a cada uma um pequeno amuleto que ela havia secretamente bordado, um nó protetor. Que Alá nos guie. O primeiro obstáculo foi a própria celebração. Para chegar à cozinha, elas precisaram atravessar um corredor lateral. Foi então que Malika apareceu. Ela estava voltando de um dos salões, seus olhos procurando algo ou alguém. Layla sentiu um frio na espinha. Malika notou o grupo e seus olhos se estreitaram levemente. Ora, vejo que algumas ainda têm deveres a cumprir, mesmo em uma noite de festa, ela disse, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Layla sentiu o olhar penetrante de Malika varrer o grupo, demorando-se em suas vestes simples. Certifiquem-se de que nada atrapalhe a alegria do Sheik. Foi Zahara quem a salvou. Com um gemido forçado, ela levou a mão ao estômago. Perdão, minha senhora Malika, Amina e eu estávamos levando estes doces para as cozinhas, mas acho que comi demais. Precisamos retornar. A mentira simples e audaciosa pegou Malika desprevenida. Ela deu um aceno de desprezo. Vão, e não causem problemas. O grupo continuou, mas o suor frio escorria pela testa de Layla. Por pouco. Chegando à cozinha, elas encontraram a pequena porta de madeira quase imperceptível que Khalid havia descrito. Estava destrancada. Lá dentro, a sacola de provisões as esperava. Elas entraram, fechando a porta atrás de si.
O túnel era úmido e escuro, o cheiro de terra e água estagnada preenchendo o ar. Samira, que havia permanecido em silêncio até então, apertou a mão de Layla. Não há volta agora, ela sussurrou, e Layla sentiu uma determinação renovada na voz da jovem. Eles rastejaram, guiadas apenas pela pequena lanterna que Khalid havia deixado. O caminho era longo e claustrofóbico. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, um feixe de luz tênue apareceu à frente. O portão oeste, como prometido, estava entreaberto. Uma brisa fresca, com o cheiro da liberdade e do deserto, as saudou. Do lado de fora, a pouca distância, Layla viu uma pequena silhueta inclinada, que rapidamente se endireitou ao vê-las. Khalid. Ele acenou, apontando para um caminho estreito que serpenteava pelas dunas. Sem uma palavra, ele havia feito sua parte. O palácio, imponente e brilhante à distância, parecia agora uma miragem. Elas estavam fora. Mas a jornada apenas começara. O deserto, vasto e impiedoso, era a próxima barreira a ser superada. O cheiro de liberdade era gélido, carregado pelo vento seco do deserto. A vastidão escura e estrelada que se estendia diante delas era um contraste gritante com os corredores dourados do palácio, e ao mesmo tempo igualmente intimidadora. A euforia do escape durou apenas o tempo de seus pulmões se encherem com o ar puro da noite. A dura realidade do deserto se impôs quase imediatamente. Khalid, após um último aceno de incentivo, desapareceu nas sombras, voltando para sua prisão dourada. Elas estavam sozinhas. Layla puxou a pequena sacola de provisões que Khalid havia deixado e distribuiu a pouca água e tâmaras. Precisamos nos mover, ela disse, sua voz um pouco rouca pela emoção e pelo medo. O sheik não demorará a descobrir nossa ausência. O medo de serem perseguidas era uma sombra constante. Cada ruído no deserto, o farfalhar da areia levada pelo vento, o uivo distante de um chacal, fazia seus corações dispararem. Elas não tinham cavalos, nem camelos, apenas seus próprios pés e a determinação cega de não voltar. Amina, a cozinheira, com sua força física, ajudava as outras a manterem o ritmo, carregando a parte mais pesada da sacola. Zahara, a costureira, usava sua agilidade para encontrar as pisadas mais firmes na areia. Samira, antes tão quebrada, agora caminhava com uma tenacidade surpreendente. Seus olhos fixos no horizonte, como se a liberdade pudesse ser vista a cada passo. E Fariha, a anciã, apesar da idade, mantinha uma dignidade silenciosa, seus olhos buscando as estrelas para guiá-las. A madrugada trouxe consigo o frio intenso do deserto, seguido pelo nascer do sol, que transformou a areia em um mar de ouro, ao mesmo tempo belo e traiçoeiro. O calor começou a subir rapidamente e a água começou a se tornar um bem ainda mais precioso. Por volta do meio-dia, o cansaço e a sede começaram a cobrar seu preço. Samira tropeçou em uma duna e caiu, suas pernas recusando-se a obedecer. Não consigo mais, ela ofegou, as lágrimas escorrendo por suas faces. Layla se ajoelhou ao lado dela. Sim, você consegue, Samira. Pense na sua mãe. Pense na liberdade. Enquanto Layla tentava reanimar Samira, Fariha, com um grito abafado, apontou para trás. No horizonte, uma pequena nuvem de poeira se erguia, crescendo rapidamente. Não era o vento. Era um grupo de cavaleiros, os guardas do sheik, sem dúvida. Eles as haviam encontrado. A fuga, que antes parecia um vislumbre de salvação, agora se transformava em uma corrida desesperada contra o tempo e contra a vasta crueldade do deserto. O sheik Khalil, em sua fúria, não deixaria sua propriedade escapar tão facilmente. A verdadeira prova de sua resiliência estava apenas começando. A nuvem de poeira se aproximava, transformando-se rapidamente em vultos nítidos de guardas montados em seus cavalos árabes.
o sol da manhã refletindo em suas armaduras leves. O grito de Fariha havia congelado o sangue nas veias de todas. A liberdade, que parecia tão palpável minutos antes, agora parecia um sonho cruel, prestes a ser esmagado pela força bruta do sheik. "Para trás das dunas!" Layla comandou, sua voz surpreendentemente firme. "Corram!" Elas se arrastaram, ofegantes, atrás de uma duna de areia alta, seus corpos exaustos protestando a cada movimento. Os cascos dos cavalos batiam na areia, o som se tornando ensurdecedor à medida que os guardas se aproximavam. Os gritos dos homens eram audíveis, exigindo que parassem. "Eles sabem que estamos aqui", Amina sussurrou, apertando um punho de areia. "Não podemos nos esconder por muito tempo." Layla olhou para as faces aterrorizadas ao seu redor. Samira tremia, mas seus olhos mostravam uma nova chama de desafio. Zahara, com suas mãos habilidosas, já estava rasgando as bordas de seu véu, preparando-se para amarrar os cabelos. Fariha, silenciosa, rezava. A grande ação, o momento que selaria seus destinos, tinha que ser agora. Layla sabia que não poderiam simplesmente correr para sempre. O deserto era vasto, mas os guardas eram implacáveis. Precisavam de um plano. Algo que Khalid, o chefe dos jardineiros, havia mencionado em um de seus bilhetes sussurrados, veio à mente. As armadilhas do deserto. Não armadilhas físicas, mas as ilusões e dificuldades que o próprio deserto podia criar. Amina, Zahara, Layla disse, sua voz ganhando uma nova autoridade. "A mina mais íngreme que encontrarmos. Precisamos descer por ela. Faremos parecer que caímos, que estamos presas ou feridas." A mina, a mais forte do grupo, arregalou os olhos. "Mas Layla, se for muito íngreme, nós mesmas podemos nos machucar." "Precisamos arriscar", Layla replicou, o olhar fixo na nuvem de poeira que não diminuía. "Eles vão parar para nos resgatar, para nos levar de volta. Fariha, Samira, vocês vão se cobrir de areia parecendo feridas. Gemam, façam drama." As mulheres se entreolharam, um lampejo de compreensão e esperança surgindo em seus olhos cansados. O plano era audacioso, quase desesperado, mas era a única chance de ganhar tempo, de quebrar o ritmo dos perseguidores. A duna mais próxima revelou uma descida íngreme, uma pequena ravina de areia fofa e solta, difícil de escalar. Perfeito. A mina foi a primeira a escorregar com cuidado, instruindo as outras. Elas se arrastaram para o fundo, simulando exaustão e desespero. Samira e Fariha cobriram seus rostos e roupas com areia, assumindo posições de dor. Zahara rapidamente escondeu a pequena sacola de provisões sob um pedaço de rocha saliente. Os guardas, ao chegarem ao topo da duna, viram as figuras caídas na ravina. Eles pararam, seus cavalos relinchando. "Estão lá embaixo, parece que caíram, vão e resgatem-nas!" Um dos guardas gritou, sua voz cheia de triunfo. 2 guardas desceram a duna, desajeitados na areia solta. No entanto, o que eles não esperavam era a areia movediça. Khalid havia avisado Layla sobre pontos específicos de areia movediça disfarçada no caminho para o oásis de sua liberdade. Eles haviam preparado um pequeno ponto para eles. No momento em que os 2 primeiros guardas se aproximaram, afundando na areia movediça, um movimento inesperado aconteceu. A mina, com a força de uma leoa, jogou um pedaço de uma rocha em um dos cavalos que estava mais próximo dos outros. O animal relinchou e empinou, derrubando um dos guardas, que teve a cabeça batida com força contra uma rocha. Os outros guardas, surpresos, tentaram controlar a situação, mas o pânico entre os animais, somado ao grito de desespero dos 2 guardas que afundavam na areia, criou um caos momentâneo. "Agora!" Layla gritou.
Com uma explosão de energia renovada, as 5 mulheres se ergueram e, em vez de continuar na direção em que estavam indo, correram em uma direção lateral, seguindo o contorno da duna, na direção oposta ao oásis. Elas sabiam que teriam que fazer um desvio, mas a confusão dos guardas lhes havia dado uma janela de oportunidade crucial. A fúria do Sheik não as alcançaria tão facilmente. A fuga, de uma ação desesperada, havia se transformado em uma batalha de inteligência e pura vontade de sobreviver. O caos que deixaram para trás na ravina de areia moveu-se, foi uma vitória efêmera, mas vital. Os gritos dos guardas, o relinchar dos cavalos e o ranger de armas se perdiam rapidamente no vento enquanto as 5 mulheres corriam. Não em linha reta, mas em zigue-zague pelas dunas, aproveitando as sombras alongadas do nascer do sol para se esconder. A nova direção, afastando-as temporariamente do oásis de liberdade planejado, era um sacrifício necessário para ganhar tempo. A adrenalina mantinha seus corpos em movimento, mas a cada passo a exaustão se tornava um peso maior. O sol, que antes havia sido um cúmplice em revelar a poeira dos perseguidores, agora se erguia no céu, impiedoso, castigando a pele e drenando as energias. A areia, antes fria, queimava sob seus pés. Leila, respirando com dificuldade, sentia os músculos doloridos, mas não permitia que a dor a abalasse. A imagem de Samira, que havia encontrado uma força inesperada, a impulsionava. Precisamos manter o ritmo. Ela ofegou, olhando para Amina que, apesar de sua compleição robusta, mostrava sinais de cansaço. Amina, você consegue guiar-nos para um terreno mais rochoso? Onde possamos ter mais cobertura? Amina, limpando o suor da testa, assentiu. Sua família havia vivido nas bordas do deserto por gerações, e ela conhecia as nuances do terreno. Há uma série de afloramentos rochosos a leste, Laila. Poderemos nos esconder melhor e talvez encontrar alguma sombra. A jornada até os afloramentos foi uma prova de resistência. A água, racionada, mal molhava suas gargantas ressecadas. A cada colina de areia transposta, Laila espreitava para trás, buscando a temida nuvem de poeira, mas, por enquanto, o deserto parecia silencioso. A confusão que haviam criado havia funcionado. Elas tinham uma vantagem. Ao chegarem aos afloramentos rochosos, as rochas escuras ofereciam um contraste bem-vindo à monotonia dourada da areia. Encontraram uma pequena fenda, um refúgio estreito, onde podiam se espremer e se proteger do sol abrasador. Ali, na escuridão fresca da rocha, elas se permitiram um breve momento de descanso. Fariha, com seus olhos fixos no horizonte distante, que parecia tremer sob o calor intenso, murmurou: "O deserto é um professor cruel, Laila. Ele pune a arrogância e recompensa a paciência." Ela olhou para a jovem líder. "Não podemos nos apressar sem sabedoria. Precisamos de um plano mais longo. Onde estamos indo agora?" Leila pensou na rota original para o oásis que Khalid havia indicado, e no desvio forçado. "Teremos que nos reagrupar e recalcular. Não podemos voltar ao caminho principal por enquanto. Eles estariam esperando." Seus olhos varreram a paisagem. "Mas há um rumor sobre poços de água antigos, mais ao norte, escondidos por nômades. Meu avô falava sobre eles." Samira, que havia se encolhido em um canto, agora ergueu a cabeça. "Minha aldeia fica a dias de distância nessa direção, Laila. É uma área de pastoreio. Poderíamos encontrar ajuda." Um lampejo de esperança genuína iluminou seus olhos. A jornada de volta à liberdade seria mais longa e perigosa do que haviam imaginado. Mas, aninhadas na segurança temporária das rochas, um novo senso de propósito as unia. A resistência não era mais apenas uma fuga, era uma busca por um lar, por uma comunidade que as aceitasse. O deserto estava diante delas, um desafio monumental, mas cada mulher, à sua maneira, havia encontrado uma nova razão para lutar.
O breve refúgio entre as rochas deu-lhes não apenas um alívio do sol e da perseguição imediata, mas também um tempo para recalibrar a mente e o espírito. A decisão de seguir para o norte, em direção aos poços antigos e à aldeia de Samira, injetou um novo propósito na árdua caminhada. Não era mais uma fuga cega, mas uma peregrinação em busca de um lugar onde pudessem, finalmente, pertencer. Amina, com sua memória aguçada e conhecimento do terreno, tornou-se a guia do grupo, lendo as formações rochosas e as sutis mudanças na areia como se fossem um mapa. Fariha, a anciã, observava as estrelas durante a noite, usando-as para confirmar a direção, seus olhos sábios encontrando padrões no vasto céu que escapavam aos olhares das outras. Laila, apesar do cansaço, mantinha o grupo unido, sua determinação um farol para os momentos de desespero. Samira e Zahara, a princípio mais frágeis, encontravam forças uma na outra, compartilhando o peso das provisões e as histórias que as mantinham acordadas. A comida e a água, já escassas, tornaram-se o centro de suas vidas. Cada gota era um tesouro, cada tâmara, um banquete. A fome e a sede eram companheiras constantes, mas a ideia de um oásis prometido, de uma comunidade à frente, alimentava-lhes a esperança mais do que qualquer alimento. A comunicação entre elas evoluiu. Palavras tornaram-se desnecessárias. Um olhar, um gesto, bastavam para transmitir encorajamento, medo ou um pedido de ajuda. Noites frias se seguiram a dias de sol escaldante. Elas aprenderam a se aninhar umas nas outras para combater o frio da madrugada e a caminhar sob a luz da lua, quando o deserto era menos hostil. Os perigos não se limitavam apenas aos guardas do sheik. Serpentes, escorpiões e a própria imensidão desorientadora do deserto eram ameaças reais. Uma manhã, encontraram um oásis temporário, uma poça de água barrenta deixada por uma chuva rara. A água, embora suja, era uma bênção, e elas a purificaram com um método simples que Fariha conhecia, usando um pedaço de tecido e areia fina. Durante esses dias de provação, a individualidade de cada uma se dissolveu, dando lugar a uma unidade. A fragilidade de Samira se transformou em resiliência. A timidez de Zahara em engenhosidade ao improvisar curativos e consertar o que quebrava. A força de Amina em liderança prática. E Laila, a tecelã de tapeçarias, percebeu que estava tecendo algo muito mais importante agora. Os laços de uma nova família, um tecido de esperança e sobrevivência. Após o que pareceram semanas de interminável areia e céu, em um final de tarde, Amina parou abruptamente. Seus olhos se estreitaram no horizonte. Eu conheço essa formação rochosa, ela murmurou, quase inaudível. E aquela? Estamos perto dos poços antigos. E se minha memória não me falha, a aldeia de Samira não está muito longe dali. Um suspiro coletivo de alívio e renovada esperança passou pelo grupo. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e roxo, e no meio de toda aquela beleza selvagem, a promessa de um novo começo parecia, pela primeira vez, uma realidade tangível. Elas haviam resistido, haviam sobrevivido. Mas o que as esperava nos poços e na aldeia de Samira? Seria um refúgio ou apenas mais um desafio? A visão da formação rochosa, familiar para Amina, infundiu um novo vigor nos corpos exaustos. A esperança, que havia sido um fio frágil, agora se tornava uma corda mais robusta, puxando-as para a frente. O sol já havia se deitado quando alcançaram os poços antigos. Não eram grandiosos como os do palácio, mas sim escavações rudimentares na rocha, alimentadas por um lençol freático oculto, mantidas por gerações de nômades e pastores. A água era fresca e limpa, um bálsamo para as gargantas e corpos castigados. Elas beberam, lavaram o rosto e as mãos, sentindo a vida retornar a cada gota.
Ao redor dos poços havia sinais de vida recente, cinzas de fogueira, marcas de cascos de cabra e pequenas pedras empilhadas, indicando uma presença humana. O deserto não era tão desolado quanto parecia. Nômades, Amina sussurrou, apontando para as marcas. Eles não são agressivos, mas são cautelosos. Respeitam a terra e os poços. Enquanto se recuperavam, Fariha acendeu uma pequena fogueira com a madeira seca que encontraram nas proximidades. Uma fogueira de precaução, para afastar animais selvagens e talvez como um sinal para os que passavam. Layla, sentindo o calor das chamas, olhou para Samira. Sua aldeia está perto. Acha que eles nos aceitarão? Samira, com os olhos fixos na chama, finalmente respondeu, sua voz mais forte do que Layla esperava. Eles sempre foram pessoas de coração bom, pastores, simples, mas o Sheik Khalil, ele não tem alcançado suas terras. Talvez eles não saibam de tudo o que aconteceu conosco. A manhã seguinte trouxe a promessa de um novo dia. O sol nascia e elas estavam mais revigoradas. Após partilhar o último pedaço de tâmaras, elas partiram, guiadas por Samira e Amina. A paisagem começou a mudar sutilmente. Dunas deram lugar a pequenas colinas e arbustos espinhosos se tornaram mais densos. Foi então que ouviram o som de ovelhas balindo e, mais tarde, o latido de um cão. A aldeia de Samira. Escondidas atrás de um morro, elas observaram. Era um pequeno assentamento de tendas e casas de adobe, modesto mas vibrante. Crianças brincavam, homens cuidavam dos rebanhos, mulheres teciam e moíam grãos. Era um mundo à parte do esplendor opressivo do palácio. Com o coração batendo forte, Samira deu o primeiro passo, seguida por Layla. As outras hesitaram por um momento, mas a visão da aldeia, um oásis de normalidade, as impulsionou. A chegada das 5 mulheres, empoeiradas e exaustas, gerou um burburinho. Samira, antes uma sombra, agora se erguia, seus olhos encontrando os de uma mulher mais velha, com o rosto marcado pelo sol e pela vida. "Mãe!" Samira exclamou, e o reencontro foi um abraço de lágrimas e alívio, um elo de amor inquebrável. A aldeia as acolheu com a generosidade do deserto. Ofereceram-lhes água fresca, comida quente e um lugar para descansar. A história de sua fuga foi contada em sussurros, mas o horror do palácio foi compreendido nos olhares silenciosos. Não havia perguntas sobre o porquê de uma mulher como Samira ter voltado tão diferente, ou por que Layla, com seus modos distintos, estava ali. Havia apenas compaixão e um senso de comunidade. Layla, observando o cuidado com que Fariha, Amina e Zahara eram tratadas, sentiu uma paz profunda, diferente de tudo o que já havia conhecido. Não era a liberdade de um deserto vazio, mas a liberdade de um novo começo, de um lar. A semente da esperança, plantada por sua avó, havia finalmente florescido. Mas a vida na aldeia seria simples, dura e muito diferente da vida a que estavam acostumadas, e o Sheik Khalil, com certeza, não desistiria de procurá-las. A chegada à aldeia de Samira marcou o fim da fuga desesperada e o início de uma nova fase, igualmente desafiadora, a da adaptação. O contraste entre a opulência sufocante do palácio e a simplicidade rústica da aldeia era gritante. Nos primeiros dias, o cansaço acumulado deu lugar a um torpor, um alívio misturado à estranheza de uma vida sem paredes de mármore ou guardas silenciosos. A mãe de Samira, uma mulher de sabedoria ancestral e olhos bondosos, tornou-se uma figura central em seu acolhimento. As mulheres da aldeia, acostumadas à dureza do deserto, observavam-nas com uma curiosidade gentil, mas sem julgamentos. Elas haviam aprendido há muito tempo que o deserto trazia consigo histórias de sofrimento e superação. Layla, acostumada a lidar com tecidos finos e a organizar o harém,
Agora se via aprendendo a buscar água, a ajudar na ordenha das cabras e a preparar alimentos com os poucos recursos disponíveis. Fariha, a sábia anciã, encontrou seu lugar compartilhando histórias e conhecimentos de ervas medicinais, ganhando o respeito da comunidade. Amina, com sua força física e seu conhecimento sobre alimentos, logo se tornou indispensável nas tarefas mais pesadas e na cozinha comunitária, ensinando novas receitas com ingredientes locais. Zahara, a costureira, encontrou um novo propósito, consertando e criando roupas simples, mas funcionais para os habitantes da aldeia. Samira, por sua vez, floresceu na presença de sua família e de seu povo. A dor em seus olhos diminuiu, substituída por um brilho de esperança. Ela se reconectou com suas raízes, mostrando às outras as melhores trilhas para encontrar lenha e as ervas selvagens comestíveis, compartilhando o conhecimento que havia sido suprimido por tantos anos. A rotina da aldeia era ditada pelo sol e pelas necessidades diárias. O trabalho era árduo, mas a liberdade de cada gesto, de cada risada sob o céu aberto, era um bálsamo para suas almas. Não havia luxos, mas havia abundância de compaixão e solidariedade. As noites eram passadas sob um manto de estrelas, onde as histórias se misturavam ao silêncio do deserto. E Laila sentia-se mais conectada à sua avó do que nunca. A quietude que sua avó tanto valorizava não estava na reclusão, mas na harmonia com a natureza e com a comunidade. No entanto, a sombra do palácio não desaparecera completamente. O medo de serem descobertas ainda pairava, uma lembrança constante da ameaça do Sheik Khalil. Relatos esporádicos de viajantes sobre patrulhas do Sheik, estendendo-se para além das fronteiras habituais, mantinham a vigilância acesa. O Sheik, furioso com a fuga, havia intensificado a busca, sua honra ferida por mulheres ousarem desafiá-lo. Apesar da nova vida, Laila sentia que a jornada estava longe de terminar. A aldeia era um refúgio, um ponto de partida, mas a segurança verdadeira e a liberdade duradoura para todas as mulheres ainda pareciam distantes. A experiência do palácio, da fuga e da adaptação as havia transformado. Elas não eram mais as mesmas. E agora, com a força de uma comunidade, Laila começava a vislumbrar um futuro onde a tecelagem não seria apenas de fios, mas de destinos. Os meses se passaram na aldeia. As estações mudaram, trazendo o calor do verão e a promessa de chuvas esparsas que o deserto tanto ansiava. Laila e suas companheiras não eram mais as recém-chegadas, mas membros integrados da comunidade. Elas haviam aprendido os ritmos da vida no deserto, os nomes das plantas medicinais, a importância de cada gota d'água e o valor inestimável da solidariedade. A cicatriz da fuga permanecia, mas agora era uma marca de força, não de ferida aberta. Laila, em particular, encontrou uma nova forma de tecer, não apenas com fios e lãs, mas com as histórias das mulheres da aldeia, com seus sonhos e medos. Ela passava horas ouvindo as anciãs, aprendendo sobre tradições e a resiliência do povo do deserto. A quietude que sua avó tanto elogiava não era mais apenas a ausência de barulho, mas a profundidade de uma conexão com a terra e com os outros. Contudo, a mente de Laila, que havia sido despertada para uma liberdade maior, não conseguia se contentar apenas com a própria salvação. As histórias que ouvia, por mais que falassem de uma vida simples, também revelavam as sombras da influência do Sheik Khalil. Relatos de jovens mulheres levadas para casamentos arranjados contra a vontade, de impostos escorchantes que empobreciam as famílias e de patrulhas cada vez mais frequentes que espreitavam nas fronteiras do deserto. A liberdade que haviam encontrado ali era frágil, limitada pela proximidade do tirano.
Uma noite, sob o céu estrelado e imenso do deserto, Laila sentou-se com Fariha, Amina, Zahara e Samira. A fogueira crepitava, lançando dançarinas sombras sobre seus rostos pensativos. Esta aldeia nos deu refúgio. Laila começou, sua voz suave, mas carregada de convicção. E sou eternamente grata. Mas não podemos esquecer as outras. As que ainda estão presas, as que vivem com medo. Amina, que havia visto a fome e a opressão de perto, assentiu. Os guardas do sheik estão vindo mais para o norte. As terras da aldeia de Samira são ricas em pastagens e ele tem olhos cobiçosos. Samira, que havia recuperado sua voz e sua coragem, apertou as mãos. Precisamos fazer algo. Não podemos apenas nos esconder para sempre. Foi Fariha, com sua sabedoria ancestral, quem articulou o sentimento latente. A fuga foi o primeiro fio, Laila. Agora precisamos tecer uma rede de segurança, de conhecimento. Um santuário não é apenas um lugar físico, é uma ideia. Uma ideia de que as mulheres não são propriedade, que têm o direito de escolher seus próprios caminhos. A ideia de um santuário ressoou profundamente em Laila. Não apenas um lugar para si mesmas, mas um centro de resistência, um farol de esperança para todas as mulheres oprimidas. Elas tinham o conhecimento do palácio, o conhecimento do deserto, a força da comunidade da aldeia. A semente de um movimento começava a brotar. Precisamos de mais do que apenas um lugar seguro, Laila declarou, olhando para cada uma delas, seus olhos brilhando com uma nova determinação. Precisamos de um propósito maior. Precisamos de um caminho para ajudar outras mulheres a encontrar a liberdade, a encontrar suas próprias vozes. Usaremos o que aprendemos, o que sofremos, para construir algo novo, algo que o Sheik Khalil jamais poderá destruir. A noite continuou, enquanto as 5 mulheres, unidas por um novo e grandioso propósito, começavam a traçar os primeiros passos para a construção desse santuário, não de muros, mas de esperança e empoderamento. O deserto, antes um símbolo de isolamento e perigo, agora parecia um vasto campo de possibilidades para a semeadura de um futuro mais justo. A ideia do santuário, nascida sob as estrelas do deserto, começou a tomar forma nas semanas e meses seguintes. Não se tratava de erguer muros, mas de tecer uma rede de apoio e resistência, um refúgio invisível que se estenderia para além dos limites da pequena aldeia. A primeira fase foi de preparação e organização, aproveitando os recursos e conhecimentos já existentes. A aldeia de Samira, com sua localização remota e a lealdade de seu povo, tornou-se o coração dessa nova iniciativa. A mãe de Samira, que havia perdido uma filha para o sheik há muitos anos, abraçou a causa com um fervor silencioso. Seu conhecimento das rotas comerciais do deserto e dos pontos de encontro dos nômades tornou-se inestimável. Laila assumiu o papel de estrategista e comunicadora. Sua inteligência aguçada, antes usada para decifrar os segredos do harém, agora era empregada para criar códigos e mensagens sutis que pudessem viajar com os mercadores e pastores que cruzavam o deserto. Pequenos pedaços de tapeçaria, cada nó e cor com um significado oculto, tornaram-se o meio para transmitir informações sobre mulheres em perigo, rotas seguras e recursos. Fariha, com sua rede de informantes e sua experiência em lidar com a intriga do palácio, tornou-se a arquiteta da inteligência. Através de contatos antigos, cozinheiras, lavadeiras e até mesmo alguns mercadores que visitavam o palácio, ela conseguiu estabelecer um fluxo de informações sobre os movimentos do sheik, suas patrulhas e, mais importante, sobre mulheres que buscavam ajuda. Amina usou sua força e conhecimento do deserto para mapear rotas de fuga alternativas, identificando poços de água ocultos e locais seguros para descanso.
Ela começou a treinar algumas das mulheres mais jovens da aldeia em técnicas de sobrevivência no deserto, transformando-as em futuras guias para as que chegassem. Zahara, a costureira, criou disfarces eficazes e bolsas discretas para transportar suprimentos. Ela também começou a desenhar mapas codificados em tecidos que podiam ser passados de mão em mão sem levantar suspeitas. Samira, com sua nova força, tornou-se a ponte entre as mulheres da aldeia e as que chegavam. Sua história era um testemunho vivo do que era possível alcançar, e sua compaixão era um bálsamo para as almas feridas. O maior desafio era a cautela. O Sheik Khalil, embora frustrado pela fuga das concubinas, não tinha provas concretas de um santuário. No entanto, suas patrulhas se tornavam mais frequentes e invasivas. A aldeia precisava ser um ponto de trânsito, não um esconderijo permanente, para não atrair a atenção indevida. Os primeiros sinais de outras mulheres começaram a chegar. Uma jovem concubina que havia sido presenteada ao sheik, desesperada para escapar. Uma serva que temia ser vendida a um mercador de escravos. Pequenos grupos de 3 ou 4 mulheres, guiadas por mensageiras invisíveis, começaram a aparecer nas bordas da aldeia, exaustas, mas cheias de esperança. Laila sentia a responsabilidade pesar sobre seus ombros, mas a cada mulher resgatada, a chama de seu propósito queimava mais forte. O santuário invisível não era uma utopia, mas uma realidade construída com coragem, inteligência e a inquebrável solidariedade feminina. A tecelã de tapeçarias agora estava tecendo o futuro de muitas. O santuário invisível floresceu silenciosamente, tecendo-se nas fibras do deserto e nas vidas das mulheres que ousaram desafiar o Sheik Khalil. A pequena aldeia de Samira tornou-se um hub vital, um ponto de encontro secreto para as mensageiras e para as mulheres que buscavam refúgio. O sistema de códigos de Laila, a rede de inteligência de Fariha, as rotas de Amina e os disfarces de Zahara provaram ser incrivelmente eficazes. Mulheres de vilarejos distantes e até mesmo de dentro do próprio palácio começaram a encontrar o caminho para a liberdade. Pequenas tapeçarias com padrões codificados eram trocadas em mercados, cestas de frutas escondiam bilhetes e canções antigas sussurravam novas direções. Cada mulher que chegava trazia consigo não apenas sua história de sofrimento, mas também habilidades, conhecimentos e, acima de tudo, um desejo ardente de ajudar outras. Amina organizou escolas de sobrevivência no deserto, onde as recém-chegadas aprendiam a encontrar água, a ler as estrelas e a se mover sem deixar rastros. Zahara ensinava a camuflagem e a arte de tecer mensagens. Fariha, com sua presença calma e autoritária, mediava disputas e compartilhava a sabedoria necessária para navegar em um mundo perigoso. Samira, cuja história ressoava profundamente, inspirava todas com sua transformação. Leila, no centro dessa teia crescente, tornou-se mais do que uma líder. Ela era a personificação da esperança. Suas palavras eram poucas, mas ponderadas, e sua visão clara. Ela entendia que o santuário não era apenas um lugar para escapar, mas um lugar para reconstruir, para que as mulheres pudessem redescobrir suas vozes e seus propósitos. No entanto, a crescente atividade não passou despercebida para sempre. No palácio, o Sheik Khalil estava cada vez mais furioso e desconfiado. A cada desaparecimento de uma concubina, de uma serva, ou até mesmo de uma jovem prometida em casamento, sua irritação crescia. Os relatórios de seus guardas, antes focados em bandidos e mercadores ilegais, agora incluíam referências vagas a estranhos que pareciam evanescer na areia. Malika, astuta e ambiciosa, percebera a mudança no comportamento do sheik. Sua ira não era mais apenas a de um homem que perdeu uma posse, mas a de um governante cuja autoridade estava sendo desafiada.
Ela intensificou seus próprios esforços para descobrir a fonte dessa insolência. Sua rede de espiões, dentro e fora do palácio, era tão eficiente quanto a de Fariha. E ela começou a perceber padrões, pequenas anomalias nas rotas de mercadores e nos movimentos de certos clãs nômades. O sheik, consumido pela sua vaidade e pela recusa em acreditar que um grupo de mulheres pudesse ser responsável por tal audácia, inicialmente culpou mercadores de escravos rivais ou tribos rebeldes. Ele enviou patrulhas maiores e mais bem equipadas, com ordens claras para acabar com essa insolência e trazer os responsáveis para seu julgamento. A sombra do sheik, antes confinada aos muros do palácio, agora se estendia perigosamente sobre o deserto. Os sussurros de liberdade se tornavam mais altos, mas também mais arriscados. Layla sabia que a paz na aldeia era temporária. O confronto era inevitável. O santuário havia se tornado uma força, e nenhuma força poderia permanecer invisível para sempre. A questão não era se o sheik descobriria, mas quando e como elas estariam preparadas para o que viria a seguir. A sombra do sheik Khalil não era mais uma ameaça distante. Havia se tornado uma presença tangível, pairando sobre as dunas como um falcão faminto. As patrulhas, antes esporádicas e desorganizadas, agora eram mais frequentes, mais bem equipadas e perigosamente mais eficazes. A rede de informantes de Fariha relatava que o sheik havia prometido recompensas substanciais por qualquer pista sobre as mulheres foragidas e seus cúmplices. A paranoia do sheik estava contaminando o deserto, transformando vizinhos em potenciais espiões. A aldeia de Samira, que antes desfrutava de uma relativa invisibilidade, começou a sentir a pressão. Mensageiras que antes chegavam com segurança, agora relatavam encontros perigosos e desvios forçados. O fluxo de mulheres em busca de refúgio diminuiu drasticamente, pois o risco de serem capturadas na jornada aumentava a cada dia. O que era um refúgio invisível corria o risco de se tornar uma armadilha visível. Eles estão se aproximando dos poços antigos. Amina informou uma noite, sua voz grave, durante uma reunião sob o manto estrelado. Os pastores viram mais de uma vez patrulhas do sheik acampadas lá, interrogando viajantes e bloqueando rotas. Fariha confirmou, seu rosto envelhecido e endurecido pela preocupação. Malika está por trás disso. Ela está usando sua rede para nos caçar. Ela não descansará até nos encontrar, e o sheik não tolerará tal desafio à sua autoridade. A ideia de que a aldeia pudesse ser descoberta era um medo constante. Se o sheik Khalil encontrasse o santuário, não haveria misericórdia. Não apenas para as mulheres foragidas, mas para todo o povo da aldeia que as havia abrigado. Layla, sentindo o peso da responsabilidade, sabia que não podiam mais se esconder e reagir apenas. Precisavam agir. Não podemos deixar que eles nos cerquem. Precisamos virar a mesa. Se o sheik está espalhando suas patrulhas para nos caçar, talvez possamos usar isso contra ele. Zahara, sempre prática, perguntou: como? Não temos um exército, Layla. Somos mulheres e um punhado de pastores. Eles têm centenas de soldados. Não precisamos de um exército para sermos eficazes, Layla respondeu, seus olhos fixos na fogueira. Khalid nos ensinou que o deserto pode ser um aliado. Malika está nos subestimando, pensando que somos meras concubinas assustadas. Mas nós aprendemos, nós evoluímos e nós somos o deserto. A mente de Layla começou a formular um plano, arriscado e audacioso, que se aproveitava do conhecimento adquirido no próprio deserto. Se o sheik estava montando armadilhas para elas, elas montariam uma armadilha maior para ele, uma que exporia sua brutalidade e talvez o desmoralizaria perante seus próprios súditos e outros líderes.
Samira, com a coragem que havia redescoberto, foi a primeira a entender a implicação. Você quer atraí-los, Layla? Para onde? Para onde eles pensam que terão a maior vantagem, mas onde o deserto será o nosso maior aliado, Layla explicou. Precisamos criar uma diversão, uma isca, que seja grande o suficiente para atrair a atenção do Sheik e de Malika. E então, quando eles pensarem que nos têm, o deserto se mostrará. As mulheres se entreolharam, um misto de medo e uma excitação perigosa dançando em seus olhos. A era da fuga havia terminado. A era da resistência ativa estava para começar. A tecelã de tapeçarias, a mulher que um dia sonhou com o som da quietude, estava prestes a orquestrar uma tempestade no coração do império do Sheik. A decisão de atrair o Sheik Khalil para o deserto reverberou entre as mulheres. Era um plano que beirava a loucura, mas a determinação nos olhos de Layla era contagiante. Elas não teriam um exército, mas teriam o deserto como aliado. Um aliado que o Sheik, em sua arrogância palaciana, havia esquecido de respeitar. Não podemos esperar que ele venha a nós por acidente, Layla explicou, desenhando com um graveto na areia do chão da tenda. Precisamos provocá-lo, ferir seu orgulho de tal forma que ele venha pessoalmente, com uma força considerável, mas cegado pela fúria. A provocação viria de uma fonte inesperada, porém simbólica, a tapeçaria. Layla, com a ajuda de Zahara, passou dias tecendo uma peça magnífica, mas com um padrão que subverteria as expectativas. No centro, em vez dos símbolos de poder e glória do Sheik, havia uma figura feminina, estilizada e forte, com as mãos abertas para o céu, e ao seu redor, símbolos de pássaros quebrando suas correntes. A mensagem era clara para quem soubesse ler os códigos de Layla. As mulheres não são suas prisioneiras, elas voarão. A mãe de Samira, com seus contatos entre os mercadores que ainda faziam a rota para a capital, organizou a entrega da tapeçaria. Ela seria discretamente exibida em um mercado próximo ao palácio, em um dia de grande movimento. A intenção era que a notícia do desafio chegasse aos ouvidos do Sheik de forma inevitável e inflamasse sua ira. O local escolhido para o embate foi uma região conhecida como o Labirinto dos Ecos, um complexo de formações rochosas pontiagudas, cânions estreitos e dunas traiçoeiras, onde o vento criava sons fantasmagóricos e a areia se movia com a própria vontade. Amina conhecia cada fenda e cada miragem daquela área, um conhecimento que havia sido transmitido por sua família por gerações. No labirinto, a vantagem de ter muitos homens se torna uma fraqueza, Amina explicou. Eles se perderão, seus cavalos tropeçarão, e o sol os castigará. Nós, por outro lado, seremos as sombras. Nos dias que se seguiram, as mulheres da aldeia e as que haviam sido resgatadas trabalharam incansavelmente. Pequenas passagens foram marcadas com pedras pintadas com pigmentos naturais, invisíveis a olhos destreinados. Pontos de água foram preparados e camuflados. Armadilhas simples, mas eficazes, foram dispostas. Cordas para prender cavalos, redes de areia movediça para atrasar soldados e esconderijos estratégicos para observação e retirada. Fariha usou seu conhecimento das correntes de vento para prever onde pequenas, mas desorientadoras, tempestades de areia poderiam ser incentivadas. Enquanto isso, a tapeçaria fez seu trabalho. A notícia do ousado desafio chegou ao Sheik Khalil. Seus espiões confirmaram a natureza do padrão. Malika, sempre atenta, atiçou ainda mais sua fúria. Sua Majestade, essa é uma afronta pessoal, uma declaração de guerra de um bando de mulheres rebeldes. Se não forem esmagadas, sua autoridade se desintegrará. Cego pela ira e pela certeza de que esmagaria essa revolta insignificante, o Sheik mobilizou uma grande parte de sua guarda pessoal e mercenários.
Ele próprio lideraria a caçada, determinado a restaurar sua honra e a trazer as mulheres de volta para um castigo exemplar. Malika, astuta, permaneceu no palácio, observando de longe, sabendo que a vitória ou a derrota do sheik afetaria diretamente sua própria posição. As mulheres, escondidas no labirinto dos ecos, sentiram o tremor do chão quando os primeiros cavaleiros do sheik entraram na área. O ar estava pesado com a tensão e o cheiro da areia quente. Layla olhou para suas companheiras, cada uma em sua posição designada, os rostos marcados pela expectativa e por uma coragem recém-descoberta. A teia estava armada. O sheik havia mordido a isca. Agora restava saber quem seria a presa e quem seria o caçador. O deserto estava prestes a revelar seus segredos. O sol escaldante da manhã pintava o labirinto dos ecos com tons de ouro e sombra, mas sob essa beleza selvagem, a tensão era palpável. O sheik Khalil, à frente de sua coorte de guardas e mercenários, adentrou o labirinto de rochas e areia, sua fúria mascarada por uma expressão de determinação brutal. Ele esperava encontrar um punhado de mulheres aterrorizadas, fáceis de capturar. Em vez disso, encontrou um deserto que parecia conspirar contra ele. Os cavalos, acostumados a terreno mais firme, tropeçavam nas dunas soltas, caindo nas armadilhas de areia movediça, dispostas com maestria por Amina e suas aprendizes. Gritos de frustração e dor ecoavam pelos cânions estreitos, onde o som se distorcia e amplificava, criando uma cacofonia desorientadora. As cordas habilmente disfarçadas de Zahara prendiam as pernas dos animais, jogando cavaleiros ao chão com força. Layla, de um ponto de observação elevado e camuflado, observava tudo, seus olhos brilhando com uma intensidade fria. Ela sentia cada tremor do chão, cada grito, cada lufada de vento. Não havia um pingo de crueldade em seu coração, apenas a convicção de que estavam lutando por justiça. Os primeiros caíram na armadilha do escorpião. Sussurrou Amina ao lado dela, referindo-se a uma área onde a areia se tornava traiçoeiramente macia. Estão desorientados. À medida que os homens do sheik avançavam, a água se tornou um luxo inatingível. Os poços camuflados passavam despercebidos, enquanto o calor implacável drenava suas forças. Alguns, desesperados, tentavam beber a água salobra de pequenas poças, apenas para serem atingidos por doenças. O sheik Khalil, com seu rosto vermelho de raiva e suor, gritava ordens, mas a disciplina de suas tropas estava se desintegrando. Seus homens, sobrecarregados por armaduras pesadas e pela falta de hidratação, estavam começando a falhar. Eles não podiam ver seus atacantes, apenas sentiam os efeitos de suas armadilhas e a força do próprio deserto. Fariha, escondida com um pequeno grupo, esperava o momento certo. "Agora!" ela comandou, e suas companheiras começaram a queimar pequenos feixes de ervas secas em pontos estratégicos. O vento, habilmente lido por Fariha, levou a fumaça irritante diretamente para os olhos e narinas dos soldados, aumentando a confusão e a sensação de estar sob ataque de um inimigo invisível. Alguns caíram, tossindo e com os olhos ardendo, enquanto outros, tomados pelo pânico, começaram a atirar flechas aleatoriamente. Layla sabia que não poderiam manter o sheik preso indefinidamente. O objetivo não era aniquilá-lo, mas quebrá-lo, desmoralizá-lo e expor sua vulnerabilidade. Ela então deu o sinal. Um grupo de mulheres, usando túnicas claras e leves que as tornavam quase invisíveis contra a areia, começou a surgir e desaparecer rapidamente entre as rochas e dunas, gritando e gesticulando, atraindo a atenção para um ponto específico. O sheik, vendo o que ele acreditava ser as fugitivas, montou em seu cavalo e, com um punhado de seus guardas mais leais, perseguiu-as cegamente para um cânion estreito. Foi o maior erro do sheik.
Enquanto ele cavalgava para dentro do cânion, uma pequena avalanche de pedras e areia, cuidadosamente preparada pelas mulheres, desabou logo atrás dele, bloqueando a entrada. E à sua frente, a passagem se estreitava ainda mais, terminando em um precipício escarpado. O sheik e seus homens estavam encurralados. De cima do precipício, em silhueta contra o sol poente, surgiu Layla, seguida por Amina, Fariha, Zahara e Samira. Elas não carregavam armas, apenas a força de sua presença e a inteligência de seu plano. Sheik Khalil, Layla gritou, sua voz ecoando pelo cânion, potente e firme. Você veio ao meu deserto, e no meu deserto a justiça é tecida pelo vento. A face do sheik, outrora cheia de raiva, agora estava branca de choque e desespero. Seus homens, exaustos e desidratados, estavam impotentes. Eles não estavam sendo massacrados por guerreiros, mas dominados pela própria natureza e pela inteligência de mulheres que ele havia subestimado. A batalha não foi de sangue, mas de astúcia. E o deserto havia se vingado em nome de todas as mulheres que o sheik havia oprimido. A reputação do Sheik Khalil estava em frangalhos, sua invencibilidade desmascarada para seus próprios homens. O silêncio que se seguiu ao pronunciamento de Layla ecoou pelo cânion, mais potente que qualquer grito de guerra. O Sheik Khalil, encurralado e humilhado, olhava para as mulheres no alto, seus olhos cheios de uma mistura de descrença, fúria e, pela primeira vez em muito tempo, medo. Seus guardas, muitos deles jovens e desiludidos, viram a cena com uma clareza dolorosa. Seu líder, o invencível sheik, havia sido derrotado por 5 mulheres e o deserto que ele desprezava. Seus homens estão exaustos e desidratados, sheik, Amina acrescentou, sua voz ressoando com autoridade. Nós conhecemos este deserto. Eles não sobreviverão muito mais tempo sem nossa ajuda. Fariha interveio, sua sabedoria ancestral emanando dela como um aura. Sua honra não está perdida pela derrota, sheik, mas pela forma como tratou aqueles que jurou proteger. Este não é um ataque ao seu trono, mas um grito de justiça de vozes silenciadas. Layla sabia que não poderiam matá-lo, pois isso transformaria sua causa em banditismo e o sheik em mártir. Seu objetivo era muito maior: desmantelar a máquina de opressão e criar um futuro onde mulheres tivessem escolha. Sua vida e a de seus homens serão poupadas, Sheik Khalil, Layla declarou, sua voz firme e cheia de autoridade. Mas você e seus homens deixarão este lugar desarmados. Suas armas ficarão para trás. E você voltará para o palácio com a mensagem de que o deserto não pertence a você e que as mulheres são livres. O sheik, com a cabeça baixa, sabia que estava sem opções. A humilhação era profunda, mas a alternativa era a morte lenta e agonizante no deserto. Com um gesto de rendição, ele instruiu seus homens a deporem as armas. Sob a supervisão atenta das mulheres, os soldados, um por um, deixaram suas espadas, arcos e escudos. As mulheres, então, guiaram os homens por uma rota segura e mais curta para fora do labirinto, deixando-os à beira do deserto, a alguns dias de marcha do palácio, sem cavalos ou provisões, exceto pela água suficiente para evitar uma morte imediata. O Sheik Khalil foi deixado para voltar a pé com seus homens, sua dignidade em frangalhos e sua reputação manchada. A notícia do que aconteceu no labirinto dos ecos se espalhou como um incêndio. Mercadores, pastores e caravanas que haviam testemunhado a partida arrogante do sheik e depois o viram retornar a pé, exausto e derrotado, espalharam a história por todo o reino. O sheik Khalil, o temível tirano, havia sido superado por um grupo de mulheres. A risada contida, os sussurros de esperança e a crescente descrença em sua autoridade começaram a corroer seu poder. De volta à aldeia de Samira, a celebração foi contida, mas profunda.
As mulheres haviam enfrentado seu opressor e saído vitoriosas. O santuário invisível havia se mostrado uma força poderosa. Layla, no entanto, sabia que esta era apenas uma batalha, não o fim da guerra. A queda do Sheik era iminente, mas o verdadeiro trabalho de construção de um novo legado estava apenas começando. As mulheres que agora a seguiam não eram apenas refugiadas, eram as fundadoras de uma nova era. A tapeçaria que Layla havia tecido para provocar o Sheik não era mais apenas um desafio, tornou-se um símbolo de sua causa. Nela, o pássaro que quebrava suas correntes voava livremente sobre um deserto que, de hostil, havia se tornado um aliado e um refúgio. A partir daquele dia, a aldeia de Samira não seria apenas um ponto de passagem. Seria o coração de um movimento maior, um lugar onde mulheres de todas as origens poderiam encontrar não apenas abrigo, mas também educação, treinamento e a força para reivindicar suas próprias vidas. A tecelã de tapeçarias havia tecido o destino de uma revolução. A humilhação pública do Sheik Khalil no labirinto dos ecos ressoou por todo o reino como um trovão distante, culminando em uma tempestade política e social. Seu retorno ao palácio foi o de um fantasma. Sua autoridade, antes inquestionável, desintegrou-se sob o peso da chacota e da descrença de seus próprios súditos. Os boatos sobre sua derrota pelas mãos de mulheres espalharam-se rapidamente, corroendo a base de seu poder. Sem um exército leal e com seu orgulho ferido, o Sheik Khalil perdeu o controle sobre seus territórios periféricos. Poucas semanas depois, ele foi deposto por uma conspiração de seus próprios conselheiros, que viram a oportunidade de ascender ao poder, e nunca mais se ouviu falar dele. Malika, astuta como sempre, percebeu a mudança dos ventos. Após a derrota do Sheik, ela fez manobras rápidas para proteger sua própria posição, aliando-se aos novos poderes emergentes. No entanto, sua ambição de dominar as mulheres do harém já não tinha o mesmo significado. O exemplo de Layla e suas companheiras havia abalado as estruturas, e a própria Malika teve que se adaptar a um novo cenário, onde a opressão feminina, antes velada, agora era questionada abertamente. Enquanto isso, a aldeia de Samira transbordava de uma energia renovada. A notícia da vitória no deserto inspirou um fluxo ainda maior de mulheres, não apenas as que fugiam da opressão, mas também as que buscavam aprendizado e um novo propósito. O santuário invisível estava se tornando cada vez mais visível em sua missão. Layla, Fariha, Amina, Zahara e Samira formaram o Conselho Central, dividindo as responsabilidades de liderar essa comunidade em crescimento. Layla, com sua visão estratégica, tornou-se a tecelã-mor, orquestrando as relações externas e a expansão da rede. Fariha estabeleceu uma Casa da Sabedoria, onde as anciãs compartilhavam conhecimentos de ervas, histórias e a história oral das mulheres do deserto, garantindo que as lições do passado não fossem esquecidas. Amina, a guia destemida, transformou a escola de sobrevivência em um programa formal de treinamento, ensinando não apenas habilidades de deserto, mas também autodefesa e resiliência física. Suas alunas, agora chamadas de sentinelas da areia, eram os olhos e ouvidos do santuário, patrulhando as rotas, auxiliando as recém-chegadas e garantindo a segurança da comunidade. Zahara, com seu talento para o artesanato, fundou uma oficina das mãos hábeis, onde as mulheres aprendiam a tecer, costurar e criar objetos úteis, transformando o artesanato em uma forma de sustento e expressão. As tapeçarias codificadas de Layla se tornaram um método de comunicação secreta e uma forma de arte reconhecida que contava histórias de liberdade. Samira, cuja história de resgate ressoava profundamente, liderou a Casa de Acolhimento, oferecendo apoio emocional e integração para as recém-chegadas.
ajudando-as a curar as feridas do passado e a encontrar seu lugar na nova comunidade. O santuário não era mais apenas um refúgio, mas uma federação de clãs e aldeias que se uniam em torno de um ideal comum. Homens de bom coração da aldeia de Samira e de outras tribos nômades também se juntaram à causa, vendo a justiça na luta das mulheres e a promessa de um futuro mais equitativo para suas próprias filhas e irmãs. Os desafios, no entanto, eram constantes. A escassez de recursos, a necessidade de manter a segurança em um mundo ainda incerto e a tarefa monumental de educar e empoderar centenas de mulheres exigiam uma liderança constante e inovadora. Mas a semente da liberdade, uma vez plantada no coração do deserto, havia brotado e estava lançando raízes profundas. Leila, a tecelã, não estava apenas criando um lugar seguro, mas estava tecendo os fundamentos de uma sociedade onde a voz de cada mulher era valorizada e seu destino, moldado por suas próprias mãos. O deserto, antes símbolo de perigo, agora era o berço de uma nova esperança e de um legado que prometia perdurar por gerações. Os anos se desdobraram como as dobras de uma vasta tapeçaria, e o santuário, nascido da coragem e da resiliência das 5 mulheres, transformou-se em uma próspera confederação. A aldeia de Samira, outrora um refúgio remoto, expandiu-se e floresceu, tornando-se o coração pulsante de uma nova civilização no deserto. Não era um reino no sentido tradicional, mas uma rede de comunidades interligadas, governadas por princípios de igualdade, cooperação e respeito mútuo. Leila, embora ainda a visionária central, dividia a liderança com um conselho diversificado, composto por mulheres e homens de todas as origens que haviam abraçado a causa. Suas palavras e seu conhecimento do deserto, antes vistos como meras habilidades de sobrevivência, tornaram-se pilares de uma filosofia de vida que reverenciava a natureza, a comunidade e a autonomia individual. A arte de tecer, que Laila tanto amava, transcendeu sua forma original, tornando-se uma metáfora para a construção de uma sociedade onde cada fio, cada pessoa, era essencial e contribuía para a beleza e a força do todo. A Casa da Sabedoria de Fariha havia se tornado uma vasta biblioteca, não de pergaminhos, mas de contos e ensinamentos passados de geração em geração, preservando a história e a cultura de seu povo. Conhecimentos antigos de astronomia, medicina natural e agricultura adaptada ao deserto eram estudados e aprimorados. Amina liderava as Sentinelas da Areia, que se tornaram uma força de paz e proteção. Elas não apenas defendiam as rotas comerciais e os assentamentos, mas também atuavam como embaixadoras, estabelecendo relações com tribos distantes e reinos vizinhos. Sua presença era de proteção, não de opressão, e sua reputação de bravura e justiça precedia-as. A oficina das mãos hábeis de Zahara prosperou, produzindo artefatos de beleza e utilidade que eram comercializados muito além das dunas. As tapeçarias codificadas de Laila se tornaram um bem cultural valioso, cada uma contando uma parte da história da libertação e da nova sociedade. Elas eram símbolos de resistência e esperança, e sua venda garantia a autossustentabilidade da confederação. Samira, com sua compaixão e experiência, supervisionava não apenas a casa de acolhimento, mas também os sistemas de educação e saúde. Ela garantia que cada nova mulher que chegava não apenas encontrasse um lar, mas também recebesse as ferramentas e o apoio necessários para florescer e contribuir plenamente para a comunidade. O legado do Sheikh Khalil desvaneceu-se na história como uma nota de rodapé sombria. Os novos líderes dos reinos vizinhos, inicialmente desconfiados, vieram a respeitar e até a admirar a prosperidade e a estabilidade das comunidades do deserto.
Trocas culturais e comerciais floresceram e a Confederação de Laila tornou-se um modelo de como uma sociedade pode prosperar sem tirania. Laila, agora com os cabelos prateados, mas os olhos ainda brilhando com a mesma visão, olhava para o horizonte. O deserto, antes um lugar de exílio e perigo, havia se tornado seu lar e o berço de uma nova era. Ela havia encontrado a quietude que sua avó tanto valorizava, não na ausência de ruído, mas na harmonia de uma comunidade onde cada voz importava. A semente da esperança que sua avó plantou em seu coração havia crescido e florescido em um legado que se estenderia por incontáveis gerações, provando que a liberdade e a dignidade não são presentes, mas conquistas, tecidas com a coragem de muitos.